Bem, tá gravando já. Boa noite a todos e a todas. Vamos dar a Estados-membros, né, que a gente estava estudando na última aula, né, falar um pouco sobre a fusão, o procedimento de fusão, desmembramento, para a criação de novos estados. Deixa eu só compartilhar aqui com vocês. Nós vimos, né, deixa eu ver aqui, nós vimos até, acho que falamos da 24. O que deve ser entendido com a população diretamente interessada a ser ouvida no plebiscito. Né? Vimos justamente essa parte da lâmina 23 que fala sobre a população diretamente envolvida, que deve ser o objeto do plebiscito. E vimos também. Isso mesmo, foi. A população diretamente interessada deve ser entendida como a população de todo o Estado membro ou de todo o município, no caso de desmembramento, e não apenas a população da área a ser desmembrada. E hoje nós vamos estudar, né, a continuidade de como realmente se processa, né, como é que se dá, como é que se processa esse procedimento de criação de um novo Estado. Vejam, isso está previsto, né, no artigo 96 da DST, que regulamenta toda essa, perdão, artigo 296, artigo 235 da Constituição Federal, que regulamenta e discrimina, né, como é que se processa esse procedimento para a criação de um novo Estado-membro. Né? Então, nós vimos que o povo tem que ser consultado, né, a população dos Estados-membros tem que ser consultada. Só ver aqui, alguém está querendo entrar. Lanessa. Lanessa, eu boa noite a você que está querendo entrar. Lanessa entrou. Boa noite, Lanessa, seja bem-vinda na nossa aula. Voltando lá ao nosso material, a criação de um novo Estado, né, ela é aprovado, né, por lei complementar pelo Congresso Nacional e o presidente da República sanciona, né, promulgando essa lei que efetivamente trará esse novo desenho territorial. Então, de acordo com o artigo 235 da Constituição Federal, né, esse novo Estado que é criado, nos 10 primeiros anos da referida criação, ele tem que observar determinadas regras, principalmente em relação ao custeio dessa criação, desse impacto financeiro em relação à criação desse novo Estado. E o artigo 235, ele é bastante elucidativo e ele regulamenta, né, através das normas, dessa norma constitucional, as regras que devem ser seguidas por esse novo Estado. E quais são essas regras? O artigo 235, o inciso 1º, diz o seguinte: a Assembleia Legislativa será composta de 17 deputados se a população do Estado for inferior a 600 mil habitantes e de 24 se igual ou superior a 1,5 milhão. Então, vejam que, independente
né, do Estado a ser criado, quem vai determinar o quantitativo da Assembleia Legislativa não é a quantidade de eleitores ou da população do referido Estado. É justamente o que está determinado, se for até 600 mil, perdão, se for inferior a 600 mil, serão 17 deputados. Igual ou superior a isso, a 1,5 milhão, é de 24 deputados. O governo terá, no máximo, 10 secretarias. Então, eu não posso criar um novo Estado e, enfim, criar aí um cabide de empregos em relação às diversas secretarias, porque há esta limitação constitucional. Então, no máximo, terá 10 secretarias o governo do Estado. O Tribunal de Contas terá 3 membros nomeados pelo governador eleito dentre brasileiros de comprovada idoneidade e notório saber. Isso está previsto no inciso 3º do artigo 235. No artigo 4º, no inciso 4º do artigo 235, é que o Tribunal de Justiça terá apenas 7 desembargadores, né? Tudo muito enxuto, né? Uma estrutura muito enxuta, justamente para você ter um impacto financeiro enorme, né? De criar aí um Tribunal de Justiça, um Poder Judiciário já devidamente inchado com desembargadores. Então, veja que é secretarias, o Tribunal de Justiça terá apenas 7 desembargadores, né? E os primeiros desembargadores serão nomeados pelo governador eleito e escolhidos na forma do artigo 235, inciso A, B, que é justamente quando se escolhe, quando é feita a escolha através de um governador que escolhe os desembargadores. Em cada comarca, o primeiro juiz de direito, o primeiro promotor de justiça e o primeiro defensor público serão também nomeados pelo governador eleito após concurso público de provas e títulos, né? Então, vejam que a nomeação do juiz, do primeiro promotor, do defensor público, quem faz a nomeação é o governador após concurso público de provas e títulos. Até a promulgação da Constituição Estadual, até a promulgação da Constituição Estadual, responderão pela Procuradoria-Geral, pela Advocacia-Geral e pela Defensoria-Geral do Estado, os advogados de notório saber, com 35 anos de idade, no mínimo nomeados pelo governador eleito, demissíveis ad nutum. Então, vejam que o procurador, o advogado e o defensor público serão escolhidos dentre advogados com idade maior de 35 anos, né, até essas carreiras, enfim, começarem a ter um corpo próprio, de concurso público, né. Então, tudo isso, essa nova estrutura, sempre é o governador que a nomeia. No inciso 9, diz o seguinte: se o novo Estado for resultado de transformação do território federal, a transferência de encargos financeiros da União para o pagamento de servidores optantes que pertenciam à administração federal ocorrerá de acordo com o artigo 235, inciso 9, a linha A e B. Ela faz uma regra de transição. Diz o seguinte: no sexto ano da instalação, o Estado assumirá 20% dos encargos financeiros para fazer face ao pagamento dos servidores públicos, ficando ainda o restante sob responsabilidade da União. No sétimo ano, os encargos do Estado serão acrescidos de 30% e no oitavo dos restantes 50%. Então, veja que é uma regra de transição. Isso aconteceu, né, com Roraima, com Amapá, que eram os territórios federais. Se o novo, no inciso 10, no inciso 10 diz o seguinte, perdão, no inciso inciso 10.
As nomeações que se seguirem as primeiras para os cargos mencionados neste artigo serão disciplinadas pela Constituição Estadual. Se o novo Estado... aqui eu repeti, só desculpa aqui, deixa eu apagar aqui que eu repeti. No inciso 11, diz o seguinte: as despesas orçamentárias com o pessoal não podem 50% da receita do Estado. Então, há uma limitação, né, também em relação à questão financeira, no que se refere a custeio com o pessoal, ou seja, o novo Estado ele não poderá ter uma despesa com o pessoal que passe 50% da receita do Estado criado. Então já é bem elucidativo o inciso 11, dizendo que as despesas orçamentárias com o pessoal não poderão ultrapassar 50% da receita do Estado. Então, vejam que o artigo 234, que está previsto no título das disposições constitucionais gerais, né, estabelece uma série de regras para que o novo governador, né, que foi criado na criação de um Estado, ele possa seguir essa regra durante 10 anos, justamente estabelecendo um limite, né, um limite no que se refere a esse custeio, né. O legislador constituinte teve essa preocupação justamente na perspectiva de realmente não se criar um Estado novo e aí criar aquela mega estrutura, né. Nós sabemos que o último Estado a ser criado foi o Estado de Tocantins, né, que foi um desmembramento do Estado de Goiás. Então, Tocantins foi o último Estado da Federação Brasileira criado em relação a esse processo de desmembramento. Dando sequência ainda, né, vamos tratar agora especificamente o que está previsto no artigo 18, parágrafo 3º, que são as formas que nós já vimos, né, muito em passando, de fusão, desmembramento, em relação à criação desses novos estados. Como é que se dá esse processo? No artigo 18, parágrafo 3º, só rememorando, nós vimos que os estados podem se incorporar entre si, subdividir-se, desmembrar-se para se anexarem a outro, ou formar novos estados ou territórios, mediante a aprovação da população diretamente interessada através do plebiscito e do Congresso Nacional por lei complementar. Então, vejam, o artigo 18, parágrafo 3º, uma das formas de criação desse Estado, desse novo Estado, é a fusão, né? Na medida em que dois ou mais Estados se unem geograficamente, formando um terceiro, um novo Estado ou um território federal. Então, eu tenho dois Estados, A e B, deixam de existir e formam um terceiro Estado. Distinto dos Estados anteriores, ou seja, eu tenho um Estado, por exemplo, chamado São Francisco e um Estado chamado São Juan. Então, São Francisco e São Juan se unem para se criar um estado chamado Santo Antônio. Então, vejam que na fusão, né, os dois estados que se fundiram deixam de existir e dão um formato, um terceiro novo estado. Ou seja, os estados que se incorporam entre si não mais existirão e o estado ou território federal que será formado considera-se inexistente antes do processo de fusão. Nesse caso, a população diretamente interessada a ser consultada mediante plebiscito deve-se entender a população de cada um dos estados que desejam fundir-se. Então, na escuta, através do plebiscito, né, vejam que a população desses dois estados tem que ser consultada. Um exemplo, por exemplo, podemos citar o artigo 8º da Lei Complementar 20, de 74, que criou o atual estado do Rio de Janeiro, em razão da fusão dos estados do Rio de Janeiro e da Guanabara, antigo município neutro,
tendo como sede a cidade do Rio de Janeiro, e que foi capital do Brasil, transformada em Distrito Federal pela Constituição de 1981, e transformando o estado da Guanabara em 60, quando houve a inauguração de Brasília e a transferência da capital para o Planalto Central. Então, veja que em 74, antes da Constituição de 88, né, na realidade, se criou o atual estado do Rio de Janeiro em razão da fusão dos estados do Rio de Janeiro e da Guanabara. Uma coisa interessante aí, porque a fusão, né, você funde dois estados e cria um terceiro. Esse exemplo aqui, existia o estado da Guanabara e o estado do Rio de Janeiro, que foi incorporado, na realidade, uma fusão, mas o estado da Guanabara deixou de existir e passou a existir o estado do Rio de Janeiro. Na cisão, né, é justamente o contrário, né? Há uma subdivisão, formando-se dois ou mais estados novos, que não existiam. Então, eu tenho um estado que se funde, né? Há uma cisão, subdivide-se, formando dois ou mais estados novos, que não existiam anteriormente, com personalidades distintas dos territórios federais. O estado originário que se subdividiu desaparece, deixa de existir politicamente. Então, a cisão, para entender melhor, é o contrário da fusão. A fusão, eu tenho dois estados que se fundem e criam um terceiro. Na cisão, eu tenho um que se divide, que se criam outros, e aquele que se dividiu deixa de existir. Então, como anota José Alfonso da Silva, significa separar um todo em várias partes, formando cada qual uma unidade independente dos demais. A população diretamente interessada a ser consultada também na cisão, mediante plebiscito, deve-se entender a população do referido estado que vai partir-se, né? Ou seja, você tem um estado que vai se dividir, toda a população do estado, né? E no desmembramento, que é a terceira modalidade de criação. Nós temos a fusão, a cisão, o desmembramento, né? Ao estabelecer, no artigo 18, parágrafo 3º, pode desmembrar-se, fixou-se a possibilidade de um ou mais estados cederem parte do seu território geográfico para formar um estado, um novo estado, o território federal, que não existia, ou se anexar a parte desmembrada a outro estado que já existia. Então, veja que no desmembramento há o nome já está dizendo, né, desmembramento, há um território que sai e pode se criar um novo estado, e aquele que foi desmembrado continua a existir, ou esse território desmembrado, em vez de se criar um novo estado, ele pode ser incorporado a outro estado já existente. Foi o que aconteceu com o estado de Goiás em relação ao Tocantins, né? Tocantins se desmembrou de Goiás, Goiás permaneceu e criou um novo estado, Tocantins. Em relação também ao Mato Grosso e ao Mato Grosso do Sul, a mesma coisa. Houve uma cisão, houve um desmembramento, se criou um novo estado e o desmembrado permaneceu. Então, assim, a doutrina identifica duas possibilidades, duas modalidades de desmembramento. O desmembramento, anexação, ou seja, a parte desmembrada vai anexar-se a um estado que já existe, ampliando seu território geográfico, então não haverá criação de um novo estado. Tanto o estado primativo permanece, só com uma população em uma área menor, e o estado que receberá a área desmembrada continuar a existir, com uma população maior e uma área maior. E o desmembramento, formação, né? É justamente a parte desmembrada se transformará em um ou mais um estado novo ou território federal, que não existia. Então, o desmembramento tanto de Tocantins e de Mato Grosso do Sul como Mato Grosso, em relação, foi o processo de desmembramento-formação, né? E ambos se desmembraram do respectivo estado de origem e criaram um novo estado. Então, reforçando-se, nos dois casos, o estado originário não desaparecerá, não ocorrendo a perda de sua unidade, apenas perderá parte do seu território da população. No tocante à população diretamente interessada, deve ser entendida tanto a do território que se pretende desmembrar, como a que receberá o acréscimo na hipótese de desmembramento e anexação.
na hipótese de desmembramento e formação, deve ser ouvida a população do Estado que sofrerá o desmembramento. Então, com isso, nós finalizamos, né, o estudo do Estado enquanto ente federado e vamos passar agora, já na sequência, a estudar o município, tá? Eu vou só aqui colocar a tela para vocês, compartilhar a tela com vocês, para vocês terem a possibilidade de acompanharem aí pela tela de vocês. Só um minuto. Vou compartilhar aqui, tá? Só um minuto, eu estou aqui. Pronto. Bem, seguindo logo a lógica dos municípios, né, vejam que o legislador, né, em relação à formação de novos municípios, né, ela tratou um pouco diferente em relação à questão dos estados. Antes de estudar a formação, vamos aqui tratar de alguns conceitos que a doutrina nos traz em relação à definição do que seria a natureza jurídica do município. Então, o município pode ser definido como pessoa jurídica de direito público interno e autônoma nos termos do acordo e de acordo com as regras estabelecidas na Constituição de 88. Muito se questionou a respeito de ser os municípios parte integrante ou não dessa federação, bem como sobre sua autonomia. Então, na análise do artigo 1º de 18, bem como de todo o capítulo reservado aos municípios, né, apesar de vozes contrários, leva já ao único entendimento de que eles são entes federativos, dotados de autonomia própria, materializada por sua capacidade de auto-organização e autogoverno, auto-administração e auto-legislação. Na mesma capacidade de se auto-organização, de autogoverno, de auto-administração e auto-legislação que tem os estados e a União. E, além disso, né, no artigo 34, prevê que a intervenção federal nas impostos de Estado não respeitará a autonomia municipal. Então, quando um Estado, né, sofre uma intervenção, nos modos do artigo 34, inciso 7º, inciso 7, a linha C, diz o seguinte: a União não interverá nos estados nem nos federal, exceto para o inciso 7, a linha C diz o seguinte: assegurar as observâncias dos princípios constitucionais, autonomia municipal. Então, a União não interverá nos estados nem no Distrito Federal, exceto para assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais. E vejam que o legislador coloca a questão da autonomia municipal, né? Então, um dos motivos para uma intervenção federal em relação ao Estado é a possibilidade de o Estado não respeitar justamente a autonomia municipal. Então, vejam que até o próprio legislador constituinte assegurou, né, esta ressalva em relação à autonomia municipal, inclusive reafirmando, né, que é uma condição para que a União intervenha no Estado se o Estado não se assegurar essa hipótese da autonomia dos municípios, né?
Então, a autonomia, né, como já nos referimos, a autonomia ela é diferente de soberania, né? Soberania é justamente um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, e quem exerce a soberania é justamente a União, né? A autonomia é justamente a capacidade, a competência de os entes federados se auto-organizarem, terem a capacidade de auto-organização, de autogoverno, de auto-administração e de auto-legislação. Esta é a característica da autonomia. Entrando um pouco mais na questão da auto-organização, né, o artigo 29, que nós já vimos, prevê que os municípios, perdão, o artigo 29 não, é o artigo 29, prevê, como já me referi, que os municípios, eles não têm constituição estadual, né? Os municípios são regidos por lei orgânica, né? Diferente dos estados, que cada estado ele é regido pela sua constituição estadual, os municípios se organizam através da sua lei orgânica. E essa lei orgânica, prevista no artigo 29 da Constituição, ela é, de acordo com o caput do artigo 29, do seguinte: o município rege-se-á por lei orgânica votada em 2 turnos, com um interstício mínimo de 10 dias, né, um período mínimo de 10 dias, e aprovada por 2/3 dos membros da Câmara Municipal, que promulgará, atendidos os princípios estabelecidos na Constituição dos respectivos estados e dos seguintes preceitos. Então, vejam que a lei orgânica municipal ela é aprovada por 2/3, né, 2/3 dos membros da Câmara Municipal, e que esse período de votação em 2 turnos, no mínimo de 10 dias, né? Além disso, prevê o artigo 29, ainda em relação à autonomia dos municípios, a questão do governo, né? Então, o município elege diretamente o prefeito, o vice-prefeito e os vereadores. Está previsto também no artigo 29, nos incisos. Em relação ainda à autoadministração e autolegislação, o artigo 30 prevê regras de competências que fazem menção justamente a no artigo 30, que fazem menção em relação à competência do município no que se refere à legislação. É a legislação exclusiva do município, que é algo interessante, que é justamente que o município ele é responsável para legislar, de acordo com o inciso 1º, sobre assuntos de interesse local, né? E, como nós já vimos, também de suplementar a legislação federal e a estadual no que couber. Nós já vimos que, naquelas competências comuns em relação à União, aos estados e aos municípios, a União tem a competência legiferante de legislar de uma forma geral, de uma forma generalista, né? E os estados e os municípios nessa complementação, nessa suplementação, de acordo com as suas necessidades e conveniências. Principalmente quando se envolvem questões de interesse e assuntos locais, ou seja, do território municipal, é que se sobrepõe à competência do município. O STF, ao destacar a essência da autonomia municipal, estabeleceu que a autoadministração implica a capacidade decisória quanto aos interesses locais, sem delegação ou aprovação hierárquica. Então, essa questão, né, da capacidade dos municípios legislarem sobre a questão do interesse local é algo já consolidado
na doutrina e no STF, principalmente, em relação aos julgados. Uma coisa que eu falei, né, e eu fui verificar, estudando, e aqui fazer uma retificação. Eu acho que não sei se foi na última aula ou foi na aula anterior, que eu disse que os municípios tinham competência para determinar o horário bancário. E eu me confundi. Os municípios, eles têm competência para determinar o horário de funcionamento do comércio local. Mas em relação ao horário bancário, a competência é da União. Isso já tem súmula, o STJ já se manifestou, o STF já se manifestou nesse sentido. Porque, na realidade, o sistema financeiro, a grande regulamentação é da União. E aí, no que se refere ao horário bancário, que não é horário comercial do comércio, o horário bancário, quem determina é a União. Agora, no que se refere ao horário de funcionalidade do comércio local, aí sim, a competência é do município. Então, fazendo essa retificação, né, eu acho que eu me confundi quando eu falei que a competência do município a determinar o horário bancário, não é. O município é competente para determinar o horário do comércio, horário comercial no município, e funcionalidade do comércio, a atividade econômica no município. Mas em É, relação ao horário bancário, a competência é da União, tá ok? eu acho que em relação ao banco, eu acho que o município ele só tem, se não me engano, existe uma lei municipal referente a carro forte, só, se não me engano. Só para questão de abastecimento. Abastecimento e também em relação, como teve aquela questão de arrombamento de caixas eletrônicos, né? A questão de segurança, também teve essa competência dos municípios no que se refere a legislar em relação à questão da segurança, né? E aí foi que também se discutiu a questão do abastecimento do carro forte. E teve também leis municipais que tratavam da exigência de ter caixas eletrônicos com dispositivo de segurança, com aquelas que tinham, se o caixa explodisse, né, fosse explodido por alguma quadrilha que tivesse mecanismo de segurança, né, e aí começaram a fazer várias exigências, né, aquele jato de tinta para melar e para marcar as cédulas que comprovar que as cédulas tinham sido Professor, adquiridas através de explosão. Então, isso surgiu no Brasil todo, né, os municípios se mobilizando em relação a isso. Inclusive, Recife tem até uma lei municipal que faz menção a isso. Pode falar, Maurício. e no caso, assim, as prefeituras, elas não regulamentam a questão do atendimento nas agências? Em relação à liberdade de agência, você vai para o Código do Consumidor, é o que regulamenta o CDC. O Mas, mas, Código do mas Consumidor. assim, eu sei que tem, assim, lei do município do Recife que diz que em dias de pagamento você tem que ser atendido em tantos minutos, em dias que não é de pagamento. Isso não é lei municipal, não? Maurício, veja, o que regulamenta a questão do atendimento do consumidor, digamos assim, né, em relação ao banco, é o direito do consumidor. Mas essa questão do atendimento do munícipe em relação à rede bancária, né, aí tem que discutir, aí pode existir, mas depende da questão E tem do outra também, objeto que da. é proibido o uso de celular dentro das agências bancárias. Né? E Mas eu não acho que isso é lei federal, não. Eu não me lembro disso, não, mas na próxima vez que eu for no banco, eu vou tirar uma foto. Que eu acho que isso não é lei federal, não.
Deixa eu ver aqui, tem um negócio aqui, que eu li aqui, deixa eu ver aqui só um minutinho aqui. Não, aqui não. Nas competências comuns, né? Um minutinho, peraí. Está previsto. Compete privativamente a União legislar sobre direito comercial penal. O município o município tem competência para legislar sobre questão de segurança, entende? Então, se você tem uma lei dessa, dá uma conotação, você tem competência para legislar sobre questão de segurança. Então, é possível essa legislação é uma questão de segurança, porque aquilo que interfere, né? Porque, vejam, no artigo 35 diz o seguinte, o que é que compete aos municípios? No artigo 35, legislar sobre assuntos de interesse local, instituir e arrecadar os tributos, suplementar a legislação federal e estadual no que couber, certo? Instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas sem prejuízo ou obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes no prazo fixado em lei. Organizar e distritos observada a legislação estadual. Organizar e prestar diretamente sob regime de concessão, permissão e serviços públicos de interesse local, incluindo os transportes coletivos e que tem caráter essencial. Manter a cooperação rendendo nenhum Estado nos programas de educação infantil e ensino fundamental. Prestar cooperação técnica da União dos Estados e Serviços de Alimentação, Saúde da População. Promover e couber ordenamento territorial, planejamento e controle do uso, parcelamento e ocupação do solo urbano. Promover a proteção histórico-cultural local, observando a legislação e fiscalização federal e estadual. Essas são as competências, né, a qual o município está legitimados pelo legislador constituinte. Agora, vejam, o município tem competência para legislar sobre a questão de segurança. Se tem uma questão local, tem competência para legislar em relação a isso, entende? Em relação a essa questão do direito do consumidor, né, também não é matéria privativa da União, porque, vejam, compete privativamente a União legislar sobre direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho. Então, tudo que não for referente a civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e de trabalho é competência dos entes federados também. Direito do consumidor não está aqui, porque direito subtende você fazendo uma leitura se contrapondo daquilo que é privativo da União, no caso penal, comercial, civil, né? Direito do consumidor está nessa competência. Então, os municípios e os estados também têm competência para legislar isso. Inclusive, é algo desnecessário. Parece que, inclusive, até aqui no estado de Pernambuco foi criado um Código de Direito do Consumidor estadual, totalmente desnecessário, né? Sobrepor a um código que já existe, entendeu? Então, tudo aquilo que for privativo da União, né, e que for ativamente tiver o interesse que abarque assuntos de interesse local, o município, certo? É isso. Então, vamos lá. Em relação à formação de novos municípios, né? Algo interessante que tem uma peculiaridade diferente em relação à questão do Estado. Veja, isso está previsto, em relação à criação de novos municípios, está previsto no artigo 18, parágrafo 4 da Constituição, que diz o seguinte: a criação, incorporação, ou fusão e o desmembramento de municípios far-se-ão por lei estadual
dentro do período determinado por lei complementar federal e dependerão de consulta prévia mediante plebiscito a participação de municípios envolvidos após a divulgação dos estudos de viabilidade municipal apresentados e publicados na forma da lei. Então, essa emenda constitucional é de 96. Então, até 96, não existia a exigência de ter essa lei complementar federal. Então, até 96, só bastava uma lei estadual para a criação dos municípios, claro, a aprovação estava adiante de plebiscito. Né? Então, veja, de acordo com o dispositivo constitucional que está em vigência, que foi fruto da emenda constitucional 15 de 1996, né, a partir de agora, ou a partir de 96, há uma exigência de, além de uma lei estadual, a complementação através de uma lei complementar federal, que determinará o período para mencionar a criação, incorporação, fusão ou desmembramento de municípios em procedimento. Além disso, é também necessário um estudo de viabilidade municipal, que deverá ser apresentado, publicado e divulgado na forma da lei, estudo demonstrando a viabilidade da criação, incorporação, fusão ou desmembramento de municípios. Né? E, claro, o plebiscito discuta, né, que após a viabilização, né, desse estudo, que é possível a criação do município, que parte para a consulta da população e os envolvidos são todos os munícipes, não apenas da área a ser desmembrada, como também em relação aos municípios, aos munícipes de todo o município. Tanto em relação na mesma lógica em relação aos Estados-membros, que discutam tudo para aprovarem. Além disso, além disso, essa consulta, né, desse plebiscito, quem convoca esse plebiscito é justamente a Assembleia Legislativa. Isso está de acordo com a legislação federal que existe no artigo 5º da Lei 9709/98. Então, a lei, dentro do período que a Lei Complementar Federal definir, desde que já tenha havido um estudo de viabilidade e aprovação plebiscitária, serão criados, incorporados, fundidos ou desmembrados os municípios através de lei estadual. Aqui em Pernambuco, nós tínhamos, né, e eu me lembro disso, eu já falei para você, se não falei, eu trabalhei já na Assembleia Legislativa e acompanhei a discussão lá na Assembleia Legislativa da criação de alguns municípios, principalmente os municípios que tinha a proposta de criar um município, qual era, meu Deus, no Cabo de Santo Agostinho, o distrito tinha Cavaleiro, que era Jabotão, Pontos do Carvalho, e criar um município de Pontos do Carvalho, no Cabo, desmembrar, né, o Carvalho do Cabo, se criaria um município. Mas tudo isso foi colocado em xeque, né, o movimento de frenagem, porque no governo de Dilma Rousseff, ela vetou, na realidade, a lei complementar que permitiria a criação de novos municípios. Né? Dilma vetou essa lei. Por isso que todo esse processo de criação de novos municípios, ele foi estancado, né, a nível nacional, porque a presidente Dilma justamente vetou a possibilidade dessa lei, a criação de novos municípios. Então, vejam, voltando aqui ainda, o plebiscito, ele é condição para dar sequência à procedibilidade desse processo legislativo da lei na Assembleia Legislativa.
Então, se favorável, o legislador estadual terá discricionariedade para aprovar ou rejeitar o projeto de lei de criação do novo município. Em igual sentido, mesmo que aprovada a lei pelo legislador estadual, o governador do estado poderá vetá-la. Então, vejam que o plebiscito, ele não obriga, né, que o legislador aprove a lei. O legislador tem discricionariedade. No mesmo sentido, o governador também, ele pode vetar a lei que autoriza a criação de um novo município. Tá? Dando sequência, por exemplo, no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 2240, no qual são justamente se discutia as regras do artigo 18, parágrafo 4, justamente em referência à emenda constitucional número 15/96. O STF estabeleceu o seguinte: a emenda constitucional número 15/96 estabeleceu os requisitos, né, para a criação dos municípios. É justamente, repito, a exigência da lei federal para regulamentar esse período de criação. No caso, dificultando o processo de criação de novos municípios, que é uma verdadeira farra, né? Então, todo mundo queria, principalmente os políticos, deputados, todo mundo queria criar um município para chamar de seu, né? Quem não sabe, Antônio Magalhães, na Bahia, criou um município chamado Eduardo Magalhães, que foi o filho dele que morreu, que era presidente da Câmara, morreu de um infarto fulminante, e a ACM, na época, eu não sei se ele era governador da Bahia, ou se ele era presidente do Senado, mas ele criou, né, um novo município e deu o nome do município do filho dele. Então, hoje na Bahia existe um município chamado Eduardo Magalhães. O STF, né, o que o STF fez após a mudança desse dispositivo constitucional, após a emenda número 15/96? A emenda 15/96 veio justamente para dificultar esse processo de criação dos municípios. O Brasil já tinha mais de 5 mil municípios, mais de 5.200 municípios, se não me falha a memória. Então, a legislação, houve essa mudança no texto constitucional para modificar e para impedir essa farra de criação de novos municípios. Só que nesse processo da emenda constitucional número 15/96, já tinha alguns processos deflagrados, né? Então, como é que você modificou a legislação, o texto constitucional, e o que fazer com aqueles processos que já tinham sido iniciados, né, no sentido da não exigência de uma lei federal para regulamentar esse processo de criação. Então, o que o STF fez? O STF disse o seguinte: o artigo 18, parágrafo 4º, da redação trazida pela emenda constitucional 1596, é norma de eficácia limitada e, por isso, toda lei estadual que criar município sem a existência da lei complementar federal estará privada de inconstitucionalidade. Trata-se de vício formal ou violação a um dos pressupostos objetivos do ato, né? Só que, buscando regularizar a situação de vários municípios, né, o Congresso Nacional acrescentou o artigo 96, acrescentando o artigo 96 da DST, né, das ações de disposições constitucionais transitórias, colocou a seguinte redação: ficam convalidados os atos de criação, fusão e incorporação e desmembramento de municípios cuja lei tenha sido publicada até 31/12/2006, atendidos os requisitos estabelecidos na legislação do respectivo estado da época de sua criação. Ou seja, aquilo que foi publicado até 2006, né, com a não exigência de uma lei federal
que o legislador de 96, né, da emenda constitucional 96, a emenda constitucional 15 96, o Congresso aprovou esse artigo 96, convalidando justamente aqueles processos que tinham sido publicados, né, de criação de novos municípios até 31 de 12 de 2016, até dia 31 de 12 de 2006. E como foi que o STF se pronunciou em relação a isso? Vejam, o STF se pronunciou da seguinte forma, e aí, num caso específico, criação do município de Pinto Bandeira, Rio Grande do Sul, a ação julgada prejudicada pela edição superveniente da emenda constitucional 57/2008, alegando contrariedade à emenda constitucional 1596, que exigia a lei federal. Com o advento da emenda constitucional 57/98, ficam convalidados os atos de criação dos municípios, cuja lei tenha sido publicada até 31 de 12 de 2006, atendidos os requisitos da legislação do respectivo estado da época de sua criação. A Lei 11.375/99 foi publicada nos termos do artigo 9 da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, pela criação do município de Pinto Bandeira, que ficou validada. Ou seja, houve daí um entendimento, né, que até 2006, né, até 31 de 2006, aqueles procedimentos da criação dos municípios, né, que tivessem sido publicados seriam convalidados. E de 2006 para frente, aí sim, a exigência de criação dos municípios dependerá essencialmente de autorização de lei complementar federal. Então, vejam que até 2006, né, houve um processo de mitigação, né, onde se garantiu, né, os processos já tinham sido exauridos e publicados, né, se considerou, resolveu se convalidar. E em relação após 2006, após essa emenda 57 de 2008, aí realmente sim, e só através de lei federal. Por isso que no governo Dilma, a lei federal foi aprovada no Congresso, mas Dilma vetou essa lei federal, né? Então, hoje, realmente, criar novos municípios no Brasil se tornou algo muito difícil. Então, por esse motivo, não há dúvida que, se eventual município vier a ser criado após 31 de 12 de 2006, e ainda não tivesse sido editada a Lei Complementar Federal prevista no artigo 18, parágrafo 4, também estaremos diante de vício formal de inconstitucionalidade. Então, esse é o entendimento do STF, inclusive a ADI, na relatoria de Gilmar Mendes, que foi em plenário julgado em 13 de 11 de 2014. Ok? Então, vejam que para se criar um novo município hoje no Brasil, não basta apenas uma lei estadual, não basta o plebiscito, não basta o estudo de viabilidade de existência municipal, no estudo de viabilidade da criação de um novo município, mas necessariamente é necessário uma lei complementar federal que autorize a criação desse novo município. Algo prudente, né? Para não se criar novos municípios, criar criar novas despesas. Vai virar uma festa, né? Se fosse aberto assim. Era, né? De Câmara Municipal, de Prefeitura, enfim, é uma festa, né? Então, principalmente no interior do Brasil, né, de famílias oligárquicas que querem criar, que queriam, né, que criaram, na realidade, municípios, né, para se tornarem donos desses entes federados e aí comandar a prefeitura, a Câmara, o poder econômico de dominação, né? Então, o legislador, de forma prudente, colocou um freio de arrumação nesse negócio e agora realmente é muito mais difícil a criação de municípios. Por isso que a gente deixou, né, de ouvir esses projetos de lei estadual de criação de municípios, que realmente se tornou hoje quase inviável, né, inviabilizado por esse processo da exigência de uma lei federal. E se for criado, como o STF já se pronunciou, a criação de um município
se tiver a edição de uma lei complementar federal, está caracterizado o vício formal de inconstitucionalidade, de acordo com o que já se pronunciou o STF nessa DI aí, 4992, da relatoria do ministro Gilmar Mendes. Tá? Bem, dito isso, né, vamos avançar um pouco aqui para falar sobre as competências, né, não legislativas dos municípios, que também está previsto no artigo 23, nas quais, né, também estão previstos nesse artigo, que são as mesmas competências não legislativas a que cabe à União e aos estados. Né? Eu não vou ler novamente, porque eu já li isso com vocês quando tratei de União e de Estado, mas só para informá-los e rememorá-los que a competência comum, né, do artigo 23, ela faz menção também aos municípios. Né? Então, é a competência que a gente chama de comum, de concorrente, administrativa, não legislativa ou concorrência, competência paralela. Né? A competência privativa, né, é aquela que eu li do artigo 30, né, que compete os municípios arrecadar, enfim. Eu já li também, então a competência privativa está enumerada no artigo 30 da Constituição Federal, na qual já me referi. Né? E aí a competência legislativa expressa dos municípios é justamente a capacidade de se auto-organização, de se auto-organizar, a capacidade de organização administrativa, política, né, através da Câmara, através do Poder Executivo. Então, isso também está previsto no artigo 29. Destaco a que eu já me referi, né, que é o artigo 30, inciso 1º, que fala do interesse local, que diz respeito às peculiaridades e necessidades instas à localidade. Então, vejam que tudo que envolve interesse local é competência do município. A do artigo 30, inciso 2, a que eu já me referi, que é a competência suplementar, e suplementar uma legislação federal e suplementar a legislação estadual no que couber, né, não ter atuação municipal balizando dentro do interesse local. Então, vejam que essa competência suplementar, né, ela tem que estar sempre conjugada com a questão do interesse local, né, que é algo que essencialmente faz parte da competência, digamos assim, privativa do município, né? Competência específica do município, que é a questão da legislação de questões que envolvem o interesse local. Uma outra questão interessante para a ênfase, né, em relação às competências legislativas do município é que está prevista no artigo 182, parágrafo 1º, que fala do plano diretor. Né? Nós sabemos que todo município tem que aprovar um plano diretor. O município é elegido pela lei orgânica do municipal, mas todo município é obrigatório a aprovação de um plano diretor dos municípios que têm mais de 20 mil habitantes. Né? Então, isso está previsto no artigo 182, parágrafo 1º, né? Então, todo município acima de 20 mil habitantes é obrigatório a aprovação de um plano diretor. Porque o plano diretor ele serve como um plano de desenvolvimento urbano, né? De você ter uma política urbanística para o município, para não se cair no risco, o que é comum, que a gente sabe nos municípios brasileiros, a falta de uma política de desenvolvimento urbano, né, e uma política que regule o uso do solo. Então, por exemplo, quem anda em Jaboatão sabe que Jaboatão, pelo amor de Deus, não teve nenhum processo de um plano diretor que pudesse organizar, né,
o desenvolvimento urbanístico da cidade. Você no Jabotão, que tem calçada, não tem calçada, casas que não respeitam o direito de vizinhança, casas com praticamente muros e lajes conjugadas, é uma coisa assim absurda. Então, isso é justamente falta, né, desse plano diretor de regulamentar o uso do solo, a ocupação do uso do solo urbano. Então, vejam, o artigo 182, parágrafo 1º, já está justamente inserido no capítulo que trata da política urbana. Então, diz o seguinte: a política de desenvolvimento urbano é votada pelo poder público municipal, né, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o plano de desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. O plano diretor, aí já no parágrafo 1º, o plano diretor aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades com mais de 20 mil habitantes, é instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana. Então, veja a importância, né, de a cidade, né, de um município, claro, ter uma lei orgânica, que é a lei que rege, né, digamos, funciona como uma constituição municipal, né, mas que não é, mas que é a lei orgânica municipal, essencialmente, os municípios têm que ter esse plano diretor, que esse plano diretor é que rege, né, toda essa expansão urbanística, toda a política de desenvolvimento urbano, no sentido de regular e regulamentar toda a ocupação do uso e do solo nas cidades e municípios. Então, repito, os municípios acima de 20 mil habitantes devem ser obrigatórios, né, a aprovação de um plano diretor, ok? Isso também está regulamentado no Estatuto das Cidades, tal. Essa questão dos planos diretores das cidades também está regulamentada através da lei federal que faz menção ao Estatuto das Cidades. É uma área boa, direito urbano. Eu gosto de direito urbano. Nunca atuei, não, mas assim, é uma matéria que eu gosto de discutir. Direito urbanístico e tal, interessante. Competência municipal, né? E aí, uma questão interessante. O município tem competência municipal para legislar também sobre o meio ambiente e controle de poluição, conforme já me referi, né? O STF analisou essa competência municipal para legislar sobre a proibição de queimadas em canaviais. Nós já falei isso aqui. Municípios que têm lei municipal de combate à poluição. O Estado de São Paulo é um município que tem uma lei municipal de combate aos gases que saem dos carros, né, o CO2, enfim. Isso faz parte também da competência dos municípios. Uma outra questão, no que se refere ao STF, né, já se pronunciou no seguinte, que no procedimento de análise, nesse recurso extraordinário 5886/2004, a Corte, por unanimidade, firmou a tese de que o município é competente para legislar sobre o meio ambiente com a União e o Estado no limite do seu interesse local e desde que tal regulamento seja harmônico com a disciplina estabelecida pelos demais entes federados. Então, veja que sempre a qual me referi a legislação municipal, ela sempre tem que estar conjugada com a questão do interesse local, e é aquilo que é privativo, né, do município, como nós vimos no artigo 30, inciso 1º. Em igual perspectiva, o STF, no momento seguinte, entendeu a legitimidade e a constitucionalidade da legislação municipal, com base na qual se aplicam multas por poluição do meio ambiente, decorrente da emissão de fumaça por veículos automotores no perímetro urbano, né? Eu citei São Paulo, não sei se esse caso específico foi sobre São Paulo,
mas vejam que, sobre a cidade de São Paulo, mas vejam que também o município tem também essa competência para aplicar multa nesse sentido. Que bom se tivesse uma lei dessa em Recife, né? Porque realmente é um absurdo que a gente vê com todo ainda a exigência de catalisador e tal, mas você sempre vê um ônibus ou um caminhão, né, botando aquele óleo diesel para fora, e eu não sei como é que não se tem, nesse sentido, uma fiscalização, né, nesse sentido, para se exigir ou para se aplicar multa em relação a esses veículos, né? Eu não sei se vocês já moraram numa cidade poluída, eu já morei em São Paulo, e realmente é um negócio absurdo. Se você colocar uma roupa branca, lavar uma roupa branca em São Paulo e deixar estendida de manhã, e quando você chegar à noite, a roupa vai estar com aquele pó preto. É impressionante. Não sei se, na época Moreira era assim, não sei se melhorou a aplicação dessas multas e tal, mas era um negócio absurdo. Era um negócio absurdo. É assustador. Professor, eu sou Mauro, carioca, né? E meu pai pediu transferência do Rio aqui para o Nordeste justamente por causa de poluição, sim, né? sim, E sim, desde que a sim. gente se mudou para o Nordeste, né? Nunca mais tive problema de doenças respiratórias, né? Agora, sobre Sei. isso que o senhor está Aham. falando aí, hoje eu vinha na BR voltando para casa, rapaz, o caminhão soltava Uhum. tanta fumaça, que eu fiquei Pois imaginando, é. se ele tivesse em São Paulo, aquele veículo tinha sido apreendido, né? Porque lá tem um controle maior, né? Não sei o quê, né? Tem sim, tem sim. É um absurdo, eu também acho absurdo, eu não sei, enfim, eu não sei como é que não se faz tanta lei, desculpa a expressão, tanta lei sem sentido, tanta lei desnecessária, municipal, estadual, e Agora, se não seu se cria. carro ficar soltando fumaça, a CTTU vai segurar seu. Nunca vi. É um negócio aí não, enfim. Mas, então, o município, voltando aqui um pouco, o município detém essa competência, né, para estabelecer esse regramento no que se refere a multar, aprovar lei nesse sentido, no sentido de legislar sobre a questão de poluentes. Passando aqui a outra lâmina, ainda nesse sentido, o plenário do STF considerou a expressão de interesse local, né, conforme informado, o STF, no que se refere à expressão interesse local, que está previsto no artigo 30, inciso 1º, diz o seguinte, que é peculiar e peculiar interesses que se fazia menção às constituições anteriores se equivale e não significa interesses exclusivos do município, mas preponderantemente. Então, veja, o STF, quando se referiu à questão, né, do interesse local e a peculiar interesse, né, que era previsto nas constituições anteriores, essa expressão peculiar interesse, ele falou que se equivale e não significa interesse exclusivo do município, mas preponderante. Assim, é matéria de competência concorrente, sobre a qual a União expede normas gerais, os estados e o Distrito Federal editam normas suplementares, e na ausência de lei federal sobre normas gerais, editam normas para atender às suas peculiaridades. Por sua vez, os municípios, com base no artigo 30, inciso 1º e 2º, legislam naquilo que for de interesse local, suplementando a legislação federal e a estadual no que couber. Isso está no informativo 870 do STF. Então, vejam que, além, né, do interesse e da competência específica para legislar sobre interesse local, os municípios também detêm a competência de suplementar uma legislação federal e a legislação estadual do que couber, tá? Então, esse foi o entendimento do STF e está previsto aí nesse informativo 870 do STF. Terminando o município, né, vamos ver se a gente consegue hoje avançar e também falar um pouco sobre Distrito Federal. Deixa eu só ajeitar aqui que eu travou aqui. Só um minuto, tá, minha gente?
Só um minuto. Vamos lá. Só um minuto que travou aqui meu computador, só um minutinho, tá? Vamos lá, Distrito Federal. Desculpa aqui. Veja, o Distrito Federal, aí um processo, só uma informação histórica, surgiu da transformação do antigo município neutro, sede da corte da capital do Império, nos termos do artigo 2º da Constituição de 1891, passando a ser a capital da União, mantida a sede da cidade do Rio de Janeiro, né? Brasília, por sua vez, foi criada nos termos do artigo 6 da Lei Orgânica do DF. Então, além de ser a capital da República Federativa do Brasil, é sede do governo federal e também sede do governo do Distrito Federal, né? Então, quando nós falamos da União Federal, falamos que Brasília era a capital também da União e capital do DF, né? E o Distrito Federal, ela é uma unidade federada, autônoma, com as mesmas capacidades de auto-organização, autogoverno, auto-administração e autolegislação prevista tanto para os estados como para os municípios. A capacidade de auto-organização do DF, né, está prevista no artigo 32 caput, que diz o seguinte: o Distrito Federal, vedada a sua divisão em municípios, né, então o DF não pode ser dividido em municípios, reger-se-á por lei orgânica votada em 2 turnos, com interstício mínimo de 10 dias, aprovada por 2 terços da Câmara Legislativa, e que promulgará atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição. Parágrafo 1º. Ao DF são atribuídas as competências legislativas reservadas aos estados e aos municípios. Então, veja que o DF é um mix de competências, ele, ao mesmo tempo, exerce competência de estado, tem competência do município, só que é regulado não por uma Constituição estadual, mas por uma lei orgânica. E, mesmo sendo regulado por lei orgânica, não pode ser dividido em municípios, o DF. Vocês sabem que o DF não tem prefeito, né? É um governador e um vice-governador, o atual governador albanês. Então, diz o parágrafo 2º. A eleição do governador e vice-governador, observadas as regras do artigo 57, e os deputados distritais para mandato de igual de duração. Então, vejam que lá nós não temos Assembleia Legislativa, é uma Câmara Legislativa, só que é uma Câmara Legislativa que não é vereador, é deputado distrital. Então, o Distrito Federal como tem esse mix de legitimidade, de competência entre Estado e município, não existe Assembleia Legislativa, é uma Câmara Legislativa, só que é uma Câmara Legislativa que são deputados distritais. Então, o Distrito Federal, né, tem essa capacidade de se auto-organização e é aprovado, o que rege, a lei que rege, né, toda essa capacidade de auto-organização é a lei orgânica do Distrito Federal, como já falei, aprovada aí dos terços, que é a mesma disciplina, o mesmo texto que disciplina também a questão de auto-organização dos municípios, tá? Vamos lá. O autogoverno já está previsto no artigo 32, parágrafo 2º, parágrafo 3º, eu falei da eleição do governador e dos distritais, e a autolegislação, o DF tem competência de legislação tanto estadual como municipal, né?
Então, outras características importantes, eu já falei, que é a impossibilidade de divisão do Distrito Federal em municípios, né? Devidamente a essa vedação expressa, autonomia parcialmente tutelada pela União, né? Isso previsto no artigo 32, parágrafo 4. Diz o seguinte: declara inexistirem polícia civil, polícia penal, polícia militar e corpo de bombeiro militar pertencentes ao Distrito Federal, né? Ou seja, quem paga a conta da polícia do DF é a União. Nós já vimos isso, né? A polícia militar, a polícia civil, o corpo de bombeiros pertence ao DF, mas quem paga a conta é a União. Então, por isso que se diz que o policial civil distrital, né, ele ganha a grande luta da Polícia Civil do DF é a equiparação, sempre tem essa discussão de se equiparar de forma salarial à Polícia Federal, porque mesmo os pertencentes ao DF, né, do ponto de vista subordinadas ao governo do Distrito Federal, mas quem paga a conta é a União, tá? Vamos lá. Então, competências em relação também ao Ministério Público, né? Tanto o Ministério Público como o Poder Judiciário também mantidos pela União, certo? Regulamentado pela lei federal, enfim. Está vinculados, os poderes estão vinculados ao DF, mas fazem parte, quem paga a conta é a União. Por isso que o Ministério Público do DF, em relação ao organograma do Ministério Público Federal, né, e aí envolve o Ministério Público do Trabalho e tal, o Ministério Público da União, o Ministério Público do DF, ele está inserido nesse arcabouço em relação ao MPF, porque é a União é que paga a conta. Vamos lá. Competências não legislativas do DF, né? Então, segue aquele mesmo raciocínio em relação às competências municipais dos estados. É competência comum, cumulativa, né? Trata-se de competência não legislativa comum aos 4 entes federativos, quais sejam, que está previsto no artigo 23, né? Então, o DF, os estados e municípios, eu já li hoje o artigo 23, então são competências comuns, e competências legislativas, que está prevista no artigo 32, parágrafo 1º, que regulamenta o seguinte: ao Distrito Federal são atribuídas competências legislativas reservadas aos estados e municípios. Então, tudo aquilo que o legislador faz menção, que é de competência dos estados e do município, também cabe ao DF. Então, tudo que eu li em relação ao artigo 30, né, quando fala de competência dos municípios, também é competência do DF, porque o DF assume a competência de legislar para as questões que envolvem tocantes aos municípios e aos estados-membros. Então, tudo que se faz menção às competências legislativas dos estados e dos municípios também compete ao DF, porque, como eu me referi, o DF tem essa competência, né? É um mix que envolve tanto a competência dos estados como a competência do município. E aí, eu coloquei aqui também um pouco, né, daquilo que nós já vimos também em relação aos estados e em relação à União. Por exemplo, competência expressa, a do artigo 32, que fala da lei orgânica. Competência residual, prevista no artigo 25, parágrafo 1º
toda competência que não for vedada ao Distrito Federal estará reservada, né? Então, tudo aquilo que não está vedado ao DF, ele tem competência para legislar, que é justamente aquela competência subsidiária, né, suplementar, que está previsto no artigo 25, parágrafo 1º, que faz justamente menção aos Estados Federados. São reservadas aos Estados a competências que não lhes sejam vedadas por esta Constituição. Então, o legislador constituinte determinou aquilo que é competência legislativa da União, determinou aquilo que é competência privativa dos municípios no artigo 30, né? E aquilo que não for vedado, né, aos estados, eles têm essa competência para legislar. É justamente essa competência residual, a que a doutrina chama, porque tudo aquilo que não está vedado aos estados está devidamente autorizado os estados legislarem. E isso também se aplica ao DF, porque o DF também tem competência tanto dos estados como do município. Também vimos que a União, né, no artigo 22, parágrafo único, pode delegar, pode autorizar o DF a legislar sobre questões específicas das matérias de sua competência privativa. Tal autorização da-se-á mediante lei complementar. Nós já vimos isso, né? E é com a competência concorrente, que está no artigo 24, e a competência suplementar, que é justamente a que está prevista no artigo 24, parágrafo 1º e parágrafo 4º. Diz o seguinte: no âmbito da legislação concorrente, como vimos, a União limita-se, a fixar normas gerais e o DF normas específicas, igual ao Estado, não é isso? A União fixa normas gerais e os estados fixam normas específicas, igual ao DF. No entanto, em caso da inércia, da inércia legislativa da União, o DF poderá suplementá-la e regulamentar as regras gerais sobre o assunto, sendo que, na superveniência da lei federal sobre a norma geral, a aludida norma distrital geral suplementar terá sua eficácia suspensa, no que for contrário à lei federal sobre normas gerais editadas posteriormente. Então, veja que interessante. Mesmo o DF tendo competência de legislar sob forma suplementar, como ela acumula também a competência de legislar sobre questões municipais, o DF é o único ente que pode legislar sobre todas as competências inerentes aos entes federados. Veja uma situação hipotética. Nós sabemos que no artigo 24, parágrafo 1º e 4º, é da competência da União legislar sobre normas gerais. Mas se não houver essa norma geral, o Estado não pode suplementá-la? Se o Estado pode suplementá-la e o DF também tem essa competência, ele pode legislar de forma suplementar. E também pode legislar sobre questão do interesse local. Então, vejam que o DF é o único ente federado que, numa situação hipotética, pode legislar sobre as questões gerais, a questão suplementar e a questão específica local. Então, vejam que o legislador constituinte deu ao DF essa peculiaridade no momento em que ele atribuiu ao Distrito Federal esse mix de competência legislativa, tanto dos estados como do município, que está prevista naquilo que nós vimos no artigo 32, parágrafo 1º, né, que é reservado ao DF a competência legislativa aos estados e municípios. Então, vejam que essa particularidade do Distrito Federal
é algo sui generis, né? É algo interessante, né? Por exemplo, se numa prova cair uma questão, por exemplo, que o único ente federado que tem competência para legislar, né, daquilo que é estabelecido em normas gerais, normas suplementares e normas de interesse local, né, normas que envolvam interesse local, o único ente federado que tem essa competência, né, é o DF, no caso da inércia do legislador, né, da União, ou seja, do Congresso Nacional. Vamos seguir. E, por fim, ainda no DF, né, o artigo 147, parte final, combinado com o artigo 156 e 155, fala das competências tributárias, né, especificamente do DF. Então, veja, como já me referi, o nosso objeto aqui não é estudar direito tributário, né, mas só a nível de informação, né, o que é que diz o artigo 47, parte final? Compete à União, em território federal, os impostos estaduais. E se o território não for dividido em municípios, cumulativamente os impostos municipais ao Distrito Federal cabem os impostos municipais. Então, vejam que a competência tributária também do DF tanto faz menção, é o órgão, né, o ente federal arrecadador, tanto dos impostos estaduais, como também dos impostos municipais. E repetindo aqui, compete à União e território federal os impostos estaduais. E se o território não for dividido em municípios, cumulativamente os impostos municipais, e ao Distrito Federal cabe os impostos municipais. Vejam que o artigo 156 e o 155. O artigo 156 diz o seguinte, para complementar essa linha de raciocínio. O artigo 156. Cadê? Compete aos municípios instituir os impostos, aí faz menção, né? E o 155 diz o seguinte, artigo 155, os impostos dos estados e do Distrito Federal, tá? Então, veja que o Distrito Federal tem competência tributária tanto dos impostos municipais como também dos impostos estaduais. Isso está previsto no artigo 156 e o 155 e o artigo 147, tá? Que faz menção justamente naqueles territórios que não são divididos em municípios, que os impostos municipais caberá ao Distrito Federal. Então, dito isso, meus caros, terminamos, né, o estudo dos entes federados, né, União, Estado, municípios e Distrito Federal, né? Repito que esse estudo é um estudo reiterado de leitura de texto e de dispositivo constitucional, porque muito do que eu falei, muito do que nós dispusemos aqui nas aulas referente aos entes federados, muita coisa é especificamente texto constitucional. Então, vale a pena essa leitura, né, que a gente chama de letra fria da lei, para se familiarizar e ter esse conhecimento repetitivo, né? Então, por hoje, nós ficaremos por aqui. Desejar a vocês uma boa noite e em breve estarei colocando esse material no portal, como também a aula da semana passada, né? Hoje, prometo, hoje ainda não tenho tempo de baixar a aula de hoje, mas no decorrer da semana prometo colocar também a aula de hoje
para não esperar que na próxima semana apenas eu coloque a aula, tá bom? Então, desejo a vocês aí uma boa noite a todos e a todas e nos encontraremos para a semana. Forte Obrigado, abraço. professor. Boa noite. Viu? E boa noite.